Como Bento XVI derrotou Francisco. Gente, eu sou o professor Emílio e você está no Opinião Católica. Como Bento XVI derrotou Francisco. Tem bergoliano disfarçado de católico por aí que critica o Papa Bento XVI por ter renunciado. Tem até gente que não é mais padre por aí fazendo isso, que é um absurdo total. Esses bergolianos dizem que Bento XVI é culpado por tudo de errado que o Bergoglio faz, porque ele renunciou, ele foi covarde. Tem até um aí que largou a batina, não teve coragem de enfrentar a igreja e agora diz que o Bento XVI que é covarde. Hipocrisia é fogo. Olha, o Papa Bento XVI é o maior teólogo vivo e ele é também um grande estrategista. Vamos aqui ver até o final do vídeo para você entender como foi que realmente o Bento XVI venceu o Bergoglio, vulgo Francisco. Presta bem atenção nesse vídeo, é um pouquinho longo, mas com informações assim importantíssimas políticas e históricas para você. A história começa com o Papa João Paulo II, que conhecia muito bem o terceiro segredo de Fátima. Ele sabia o que ia acontecer e procurou proteger a igreja. Assim, o Papa João Paulo II fez três coisas importantes. Primeiro, ele escolheu Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI, para sucedê-lo. Segundo, em 1983, ele adicionou o termo munus no cânon 332, parágrafo 2. Todos os seus sucessores teriam que renunciar ao munus pietrino para renunciar ao papado. Também, em 1996, ele promulgou uma nova lei sobre eleições papais que anularia qualquer tentativa da anti-igreja de usurpar o papado ou eleger sucessores para serem antipapas. Parece que estava adivinhando máfia de St. Gallen, esse pessoal maçom aí, comunista, querendo derrubar o Bento XVI de qualquer jeito. Vamos em frente. O Papa João Paulo II advertiu que a anti-igreja estava subindo. Ele beatificou Ana Catarina Emériti e assim aprovou as visões dela, inclusive as visões na qual ela alerta que nós íamos ter duas igrejas do nosso tempo, uma falsa e outra verdadeira. Foi assim que João Paulo II procurou preparar a verdadeira igreja para o que estava para acontecer e tentou proteger o futuro Papa Bento XVI. A máfia de St. Gallen já se reunia há alguns anos fazendo um complô para eleger o sucessor de João Paulo II. Mal o Papa João Paulo II morreu e a máfia de St. Gallen já mobilizou-se para colocar Bergoglio no trono apostólico, isso lá no conclave em 2005. Bergoglio ficou em segundo lugar. Em sua campanha para ser eleito, ele propôs reformas financeiras radicais no Vaticano, nós estamos vendo mesmo, né? Para que ele pudesse se apresentar como salvador e reformador. A ideia, na verdade, era transformar a igreja na noiva do anticristo. Com o conhecimento do futuro, proveniente do terceiro segredo de Fátima, o Papa Bento XVI sabia muito bem o que tinha que fazer. Ele sabia que Bergoglio queria o poder, que a máfia de St. Gallen queria o poder e que eles não iam parar só porque ele foi eleito, tá? Então, Bento XVI tomou os preparativos para defender a igreja com a tradição e, à medida que a pressão aumentava na máfia de St. Gallen, ele planejou a derrota da máfia em segredo. Ao mesmo tempo, ele advertia, o Bento XVI advertia abertamente aos fiéis que a mensagem de Fátima estava prestes a ser cumprida. Em 13 de maio de 2010, ele disse: seria um erro pensar que a missão profética de Fátima está completa. Já alertou que não terminou, que na verdade não se cumpriu com um atentado justamente ao João Paulo II. Está dando aí as dicas para o povo juntar, para os católicos juntarem. Bento XVI sabia que remover a máfia do Vaticano era a chave para defender a igreja, mas quando esse esforço levou à destruição das carreiras de padres e bispos sodomitas, eles se moveram, se juntaram contra Bento XVI para tirá-lo do poder. Seu pontificado já tinha removido centenas de pervertidos do clero.
O golpe de Estado contra Bento XVI estava sendo armado e Bento XVI contra-atacava, tomando diversas medidas para resgatar a tradição e o magistério da verdadeira igreja antes que fosse tarde. Você aí que gosta da missa tradicional, missa tridentina, né? Você aí que se acha tradicional, tem muito a agradecer ao Bento XVI. Ele restaurou a missa antiga em 7 de julho de 2007, permitiu e incentivou amplamente a celebração da missa tridentina em 30 de abril de 2011. Tá? A máfia viu o que o Bento XVI estava fazendo pela verdadeira igreja e os maus clérigos explodiram de raiva. Em 2011, na Conferência Episcopal Italiana, vários cardeais e bispos se levantaram na reunião, um após o outro, dizendo as coisas mais vis contra Bento XVI. Tipo da coisa que você estivesse lá escutando os palavrões, acusações absurdos, você até pensava se realmente esse pessoal é bispo e padre de verdade. Um cardeal de Palermo disse que Bento podia morrer dentro de 1 ano por problemas de saúde. Vai ver, ele é futurólogo, né? Dá uma bola de cristal para ele adivinhar o número da cena. A mídia controlada de St. Gallen expandiu isso e relatou como se o cardeal dissesse ao mundo que Bento XVI só tinha 1 ano de vida ou um pouquinho mais. Esse relatório foi publicado no dia 11 de fevereiro de 2012. O Papa Bento XVI ia levar um golpe e assim ele continuou a trabalhar no contragolpe. No verão de 2012, ele disse ao cardeal Bertone que ia renunciar. Ele discutiu o assunto com o secretário Gershon, o homem do dedinho, você lembra dele aí, e alguns outros. O cara que é secretário do Bento XVI até hoje e fica tomando conta dele lá para ele não falar com mais ninguém, né? Bento XVI preparou o texto da renúncia em latim e mostrou intencionalmente o texto em latim para as pessoas. Apenas quem fosse fluente em latim, conhecedor do direito canônico e entendesse a metafísica tradicional da igreja, seria capaz de ver que a renúncia que ele redigiu era falsa. Em 11 de fevereiro de 2013, Bento XVI leu em voz alta no consistório o texto da fórmula inválida. Em 28 de fevereiro de 2013, ele explicou que havia renunciado ao ministério ativo. Bom, muito bem, não renunciou ao munus pietrino, só ao ministério ativo, a administração lá, mas ele continuava sendo papa. A máfia de St. Gallen espalhou que se tratava de uma renúncia válida, claro que é, quando na verdade o Bento XVI não renunciou ao munus apostólico que o João Paulo II definiu lá atrás, por isso ele continua sendo papa. Bento XVI então começou a dar sinais da verdade para os fiéis. Ele continuou usando batina papal, manteve título de sua santidade, assina como Papa Bento XVI até hoje e continua dando a bênção papal. Portanto, ele continua sendo Papa. Assim, ele dá sinais para fazer com que os católicos fiéis examinem o texto da renúncia e descubram que o texto, na verdade, é inválido. Portanto, sua renúncia é inválida e ele continua sendo o verdadeiro Papa. Nossa Senhora de Fátima revelou que chegaria um momento em que o mundo católico pensaria que haveriam 2 papas, mas apenas um deles seria o verdadeiro. Quem era o verdadeiro Papa continuaria a usar branco, o outro usurparia o escritório, e que a anti-igreja atacaria o verdadeiro Papa e os fiéis reunidos ao seu redor. Com essa renúncia inválida, o Papa Bento XVI, presta atenção nisso que é muito importante agora, para você que ainda acha que o Bergoglio é Papa, entenda de uma vez por todas. Com uma renúncia inválida, o Papa Bento XVI invalidou canonicamente tudo que Bergoglio fez ou vai fazer. Tudo que o Bergoglio faz ou vai fazer é totalmente inválido. Toda nomeação, toda ordenação, tudo que ele fizer, todos os atos dele são inválidos. Mas e a santa tal? Gente, santa é santa independente da igreja reconhecer aqui ou não, gente. O santo está lá no céu, ele não está preocupado com a imagem no altar, não. E o povo já canonizou um monte desses santos que o Vaticano nunca reconheceu e talvez agora nunca vai reconhecer mesmo. O povo já canonizou, porque recebeu graças, justamente porque o santo intercedeu. Tá certo?
tudo que ele faz é inválido, entenda isso. Ele é um antipapa e isso fica claro graças às suas próprias atitudes e justamente porque o Bento XVI continua sendo papa da verdadeira igreja. Não tem esse negócio de 2 papas, tá? Bergoglio está tão enredado com esse estratagema do Bento XVI que ele não pode admitir que isso realmente aconteceu. Ele vai admitir, o Bento XVI deu um golpe em mim, eu não sou papa, o que eu faço é inválido. Claro que ele não vai fazer isso. Se o Bergoglio fizer, ele vai ter que desistir, vai dizer que não é papa nem bispo de Roma e volta lá justamente para a Argentina, que é seu lugar, né? Quando o Bento XVI morrer, muita gente pergunta isso, é importante. Quando o Bento XVI morrer, não haverá sucessor válido de São Pedro, a menos que os cardeais pré-bergolianos, aqueles que foram nomeados por João Paulo II e também por Bento XVI, se reúnam num conclave dentro de 20 dias. Tá? Caso contrário, como o Papa João Paulo II declara na promulgação da Universi Dominici Gregis, no final do texto, qualquer ação que os cardeais eleitores tomem será inválida. Para você, bobão, que fica dizendo que eu sou sedevacantista, eu não sou anta, porque o Bento XVI continua sendo Papa, ele continua vivo, então nós temos Papa, habemos Papa, é o Papa Bento XVI. E assim nós vimos, então, nesse vídeo, como o Bento XVI derrotou o Bergoglio e a máfia de St. Gallen, que quiseram comandar a verdadeira igreja, mas vão ter que se contentar com a falsa. Falsa igreja é o que vocês são. Será ela, a falsa igreja, que será entregue nas mãos do anticristo. Enquanto isso, a verdadeira igreja, criada por nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa, vai permanecer firme na fé. Nós somos poucos, mas em ação e oração vamos preparar e vamos nos preparar para a volta de Jesus, gente. Fé, confiança, muita oração, muito estudo das Escrituras, porque o Senhor está voltando, Ele está às portas. Paz e bem. Agora você pode ajudar a TV Nossa Senhora de Fátima sem sair do YouTube. É isso mesmo. É só clicar no botão aqui embaixo do vídeo, onde está escrito Seja Membro. Você pode ser padrinho ou madrinha, você pode ser apoiador ou benfeitor do nosso canal. Basta você clicar aqui no botão Seja Membro, aí você escolhe o valor que você vai nos apoiar mensalmente e segue os passos que o próprio YouTube vai mostrar para você. Aí você apoia o nosso trabalho, apoia a nossa TV a continuar anunciando a igreja verdadeira e denunciando a igreja falsa. Muito obrigado pela sua ajuda. Paz e bem.